Então, César, uma questão que a gente estava discutindo era como isso aparecia na literatura, a relação clientelismo, patronagem e esse contexto todo que ficou conhecido como contexto do coronelismo, né? Coronelismo em chá de voto, né? Para citar a obra clássica do Victor Nunes Leal. Como é que ficava na sua dissertação essa questão, já que você estava falando da dupla submissão? É interessante porque todo esse cenário é como se nós já tivéssemos, né? Então, por exemplo, essa questão do Victor Nunes Leal, né, do coronelismo em chá de voto, fica muito claro quando a gente está trabalhando essa relação entre morador parceiro e grande proprietário de terra, né? Você vai encontrar essa situação de submissão, que foi muito que eu desenvolvi, né, na dissertação, uma submissão que era dado pelo pagamento da renda, né, porque o que caracteriza, o que define a parceria é o trabalhador rural pagar um percentual X pelo o que produz. Então, a relação que tinha, né, definidora das relações no campo, primeiro era essa relação entre pecuária, algodão e culturas de subsistência, né? Então, isso aí eu desenvolvi muito no mestrado, de trabalhar como era a pecuária, mais a cultura do algodão, mais a cultura de subsistência. E qual era a relação? Primeiro, o trabalhador rural pagava 50% do algodão, que era colhido ao proprietário de terra, ele tinha que deixar o pasto, né, o que restava, né, do algodão, das culturas de subsistência para o gado do proprietário, né? E ele, normalmente, a cultura de subsistência era toda do parceiro, tá? Então, era uma relação que, de certa forma, era muito... Está me fugindo o nome, mas isso aí eu trabalhei tanto, essas relações entre pecuária, algodão e cultura de subsistência, tinha um nome, mas eu não estou me lembrando agora. Então, a cultura de subsistência era basicamente o feijão e o milho, né? Eram as duas grandes, porque a questão da batata era plantada nas vazantes, do açude, né? Mas no roçado, e o roçado era interessante, eu até falei um pouco disso, o tamanho do roçado era definido pelo tamanho da família. Então, se era uma família maior, tinha possibilidade de receber um pouco mais de terra. E que o proprietário é que definia qual era o local, né? Porque era uma relação muito de uma total simbiose entre o morador parceiro e o proprietário de terra em tudo. Até a distribuição das casas, né, da fazenda, das casas dos moradores, eles não eram todos colados ali como se fosse uma vila, não. Ele tinha uma casa no extremo norte, outra no extremo sul, que servia também de guardiã da propriedade. Então, o parceiro morador tinha várias funções, né? Isso aí foi com o campo, né? Que, de certa forma, começou a aparecer para mim. Porque o meu trabalho era feito de conversas, né? Eu ia nas propriedades, ia no sindicato, eu entrevistava algumas pessoas na propriedade, eu até fiz mais ou menos esse tipo de experiência, entrevistar os trabalhadores na propriedade, entrevistar nas mercearias, que era um local excelente para entrevista, e nos sindicatos rurais, né? E era interessante como as versões, né, os depoimentos variavam muito, né? A pessoa, quando falava na propriedade, normalmente contava uma coisa muito colorida, né? Cor de rosa, não temos problema nenhum com o patrão é muito bom para a gente. E no sindicato rural já era uma discussão mais política, eles já denunciavam muito os proprietários, e na mercearia eu acho que era, de certa forma, um local neutro, onde eles relatavam situações realmente vivenciadas por ele, né? E aí, então, nesse sentido, você está percebendo que já existia, por exemplo, toda essa relação que definia
essa discussão sobre o clientelismo, o patriarcalismo, né? Que era uma relação muito predominante no campo, né? E que, de certa forma, é muito interessante isso, porque foi essa ponte que eu fiz para o meu doutorado, né? Aí, novamente, por isso que eu acho que o campo é fundamental para a construção das categorias, como também para a definição dos objetos de estudo nosso. Quando eu fui para São Paulo fazer o doutorado, o meu projeto era muito para discutir movimentos sociais dos parceiros moradores. Então, eu ia discutir fundamentalmente esse movimento social de parceria. Quando eu venho a Fortaleza, volto, aí eu ia a campo e começava a entrevistar, eu comecei a perceber que, primeiro, essa discussão que eu já tinha apontado, que os sindicatos rurais, todos eles foram abertos pelo grande proprietário rural. E isso é uma coisa muito simbólica, né? Eu não sei nem se é só simbólica, né? Porque realmente era uma definição do poder do proprietário. Ele é que abria os sindicatos. Então, ele abria os sindicatos e, de certa forma, esse sindicato terminava ficando um pouco à mercê das definições dos grandes proprietários. E aí eu fui estudar, quando eu fui, eram movimentos sociais, rurais, ligado a um movimento dos parceiros, né? Que eu acho que eu fiz até um artigo sobre isso, eu acho que saiu até na revista de Ciências Sociais do nosso departamento. Eu percebi que o interessante era a gente estudar a relação entre movimentos sociais e estrutura de poder. Então, aí eu entrei de cara para discutir na tese de doutorado a estrutura de poder, né? E aí, então, eu inicio, inclusive, minha tese de doutorado discutindo muito essa categoria coronel, né? Quem eram esses coronéis, né? E uma das coisas interessantes, né, é que esse coronel é muito dentro daquela perspectiva do E.P. Thompson, né, que trabalha, de que é interessante, porque tem um trabalho de dominação do Thompson, do E.P. Thompson, né, com o Bourdieu, que trabalha muito essa categoria de dominação, dizendo que essas relações não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. O camponês passa a aceitar essa dominação. Então, é como se ele também tirasse proveito dessa dominação, né? E aí, então, é uma relação de via de mão dupla, onde nós vamos ver o coronel, não necessariamente ele é tido como o ruim, né? O coronel ele é muito bem visto também, mesmo que eles vão começar a perceber esse processo de dominação pelas bases que sustentam essa dominação. Que essas bases que sustentam a dominação é muito via a questão do clientelismo, né? E aí, então, eu comecei a trabalhar no doutorado muito essas histórias, né, de ver como era que se configurava os coronéis, quem eram esses coronéis, né? Aí o coronel aparecia como o grande protetor dos trabalhadores rurais, aparecia como o grande benemérito, né, dos trabalhadores. Eles passavam a ter uma relação de submissão, mas era, de certa forma, uma relação não muito definida, que era muito que o Thompson discutiu isso na Inglaterra, né? E eu acho que era muito interessante tentar entender isso no sertão, né? A relação como o sertão era classificado como essa região muito pobre, a questão da produtividade era baixíssima, né? Eu acho que aí o Assis até deve entender bem mais isso do que nós ou do que eu. A história a questão da parceria no algodão era uma produtividade muito baixa, né? E, inclusive, entra muito uma discussão aí. Isso aí eu já tinha... foi na época que eu estava defendendo praticamente minha tese, foi essa mudança que começa a ocorrer no sertão do Ceará, via entrada do Tasso Gereissati, né? E aí eu até, inclusive, já aponto essas mudanças na tese de doutorado, como, por exemplo, a discussão que tem muito entre o Tasso, né, que é eleito em cima de um projeto de governo empresarial moderno, né, contra os coronéis que eram os tradicionais, né? Então, toda a campanha política do Tasso foi construída por... Eu estava, nesse período, realmente fazendo trabalho de campo, né? Imagina, eu entrei em 82, né, no doutorado, e aí então eu estava em pleno campo, 84, 85, 86, né?
Aí, em 87, eu praticamente só ia para campo para tirar algumas dúvidas, né? Eu já estava escrevendo, né? Eu defendo no final de 87, né? Defendo não, porque na USP você deposita a tese e só bem depois é que eles marcam a defesa, né? Então, eu tive que depositar minha tese no dia, se eu não me engano, dia 24 de dezembro. Era uma loucura esse Natal para mim. Então, eu envio os 9 volumes para a USP, né? E no final de dezembro, aí, então, eu sou chamado para defender em junho de 88, né? Então, nesse período, a gente já vai entender muito essas mudanças políticas, né, do sertão, né? Aí, aí você vai ter uma negação muito dos coronéis, que aí entra a questão do bicudo, né? Que é interessante, porque tem várias situações que estão conectadas. Uma é a questão da baixa produtividade do algodão, a mudança do algodão arbóreo para o algodão herbáceo, né? O algodão arbóreo, eu até entendi um pouco dessas histórias, não sei mais não, mas é assim, o algodão arbóreo é aquele algodão que dura até 5 anos, né? É o que tem raiz. E que uma das situações que era muito apontada, que era por isso que o bicudo se reproduzia, né? Porque se você tivesse uma cultura anual, cada ano você matava praticamente o bicudo, né? Que é o algodão arbóreo, né? E também aumentava a produtividade. Isso aí eu me lembro que, na época, eu dizia, olha, a história do algodão está desaparecendo não é pelo bicudo, é porque ele está sendo não lucrativo. Porque, inclusive, eu comecei a ler algumas coisas, até o bicudo nos Estados Unidos, né, existiu. Segundo diz, eu não sei se é verdade, mas tem até um monumento em homenagem ao bicudo, né, numa região lá, porque diz que foi aí que o algodão começou a tomar outro vulto. E que eu acho que no Ceará ele poderia ter tomado, desde que fosse realmente trabalhado muito como um algodão herbáceo, né? E aí era o algodão anual, e tinha 2 situações aí que era interessante. Primeiro, aumentava a produtividade e quebrava o laço do proprietário com o parceiro morador, porque a raiz do algodão, de certa forma, dava direito aos trabalhadores. Ou seja, eles entrando na justiça, eles ganhavam, porque aquela raiz era deles, né, do algodão arbóreo, né? Então, teve toda essa discussão que, para mim, era muito incrível, num momento onde estava subindo muita indústria têxtil, né, no Ceará, o algodão desaparecendo. Hoje ainda está se recuperando, mas praticamente não se tem mais algodão no Ceará, né? E quando a indústria têxtil está crescendo, né? Está crescendo, ou pelo menos manteve um patamar bem elevado. E nós não temos mais produção. Quando, na época que eu justificava, inclusive, quando eu estava construindo muito o meu objeto de estudo, eu tinha que justificar muito que era áreas, primeiro, eu trabalhei muito no mestrado, a região dos sertões do Quixeramobim, né? Que era Quixadá, Quixeramobim, Itatira e Boa Viagem. Eram esses 4 municípios que fazem parte da micro-região do IBGE, que é definido como sertões de Quixeramobim. E essa área era a grande produtora de algodão. Não era necessariamente por exemplo, a maior. Nós já encontramos, nessa época, o algodão irrigado na região do Iguatu, né? Mas esse algodão assim, bem tradicional era todo nesse aí. Então, foi por aí que eu justifiquei por que eu trabalhei nessa região. Então, era um poder muito forte. E para mim, o que me chamava a atenção muito nessa época era uma pobreza, né? Era a pobreza, assim, por exemplo, até 85, quando eu fiz a tese de doutorado, esse período de 77, 76 até 85, que eu ia mais ao campo, né? As pessoas era primeiro definido pela casa de taipa, né? Predominava a casa de taipa. Agora, praticamente, você não encontra. Eu me lembro que eu vim com um francês e o francês queria conhecer uma casa de taipa. Eu rodei o Ceará quase todo para encontrar uma casa de taipa e não encontrei. Eu encontrei uma, parece, na saída de Quixeramobim, mas era até quase como se fosse assim, um museu mesmo, né? Então, era a outra, essa dependência total ao proprietário de terra, né? Que era a relação dele com o mundo externo, né? Que é muito isso que eu vou já discutir
No doutorado eu defino muito o meu tema nessa linha, movimentos sociais e estrutura de poder forte, né? E aí então eu estudo a questão do coronelismo, tá? A discussão ligada a movimentos sociais, né, que era um movimento ligado aos sindicatos rurais, que aí já estava existindo, de certa forma até com alguma presença, a SEBS, né, da Igreja Católica, e a mudança política do Estado, né? Então o INCRA, a IMATES passa a ter uma relação muito interessante, porque principalmente o INCRA passa a ser mediador dos conflitos. Então, é como se a gente tivesse 3 grandes mediadores da relação entre trabalhadores rurais e proprietários de terra. E eu acho que isso é que é interessante, porque aí, de certa forma, você vai deixando de lado o proprietário de terra, porque a igreja passa a ser mediadora, o Estado passa a ser mediador e o sindicato rural passa a ser mediador desse conflito. E aí eu fiz a opção, aí eu trabalhei 3 movimentos sociais, né, para entender um pouco essa por dentro. Até foi uma sugestão foi que o Zé de Souza Martins me deu eu praticamente apresentar uma fotografia do sertão. E eu apresentava essa fotografia através dos movimentos sociais. E aí, então, é interessante porque os 3 que eu estudo, né, que foi Japuara, em 70, o Monte Castelo, 79 até 82, foi um dos movimentos mais longos, né, de movimentos sociais, foi em Monte Castelo, Chorozinho, Quixadá. E o terceiro foi em Caridade, né? A fazenda é Carneiro, se eu não me engano, né? Então, e é interessante porque cada um deles você vai entender a presença de Caridade, né? É a igreja que faz a mediação. Até o Dom Aloísio foi várias vezes lá e é muito interessante porque eu entrevistando um trabalhador em Caridade, ele disse: não, nós chamamos o Dom Aloísio porque para se contrapor ao poder do proprietário de terra. Para se contrapor ao proprietário de terra tem que ter um homem forte, então tem que ter a igreja, né? E aí então você vai ver a igreja, aí depois em Quixadá foi forte o sindicato rural, mesmo que teve uma participação da igreja, né? Principalmente dos padres de Caridade, que é muito interessante, porque foi o Moacir era um deles, era o Zé Maria, e o padre Moacir, um dos 2 grandes interlocutores na fazenda Monte Castelo, né? E o terceiro foi Japuara, que o Japuara aí entra muito já toda uma discussão do Estado, inclusive é interessante porque em 70, né, foi 71, né, foi exatamente em janeiro de 71, né, a história de Japuara, né, que é Canidé, foi a primeira propriedade desapropriada em pleno governo Médici, para você ver como foi um movimento forte, né? Houve mortes, né? E aí, então, com um mês, essa terra foi desapropriada, né? Com uma situação que ninguém entendia. Como é que, em pleno governo, no auge da ditadura, né, no Médici, eles conseguem essa vitória, né? O Pio Nogueira, né, que era o grande líder, né, de Japuara, ele contando essa história, ele disse que ele mesmo não entendia, né, como é que é essa história. Então, esses movimentos, para mim, foram muito importantes para a gente discutir toda essa relação direta entre estrutura de poder e os movimentos sociais, né? E aí eu tive, para mim, eu sou apaixonado, tá, por campo, porque é muito interessante, muito rico. Você chega lá até com um objetivo e muda. Por exemplo, eu me lembro que eu fui para eu ia muito, né, para essas reuniões de SEBS, né, reuniões de sindicatos rurais. Eu fiz todos os meus trabalhos muito ligados às SEBS e aos sindicatos rurais. A gente não tinha bolsa nem dinheiro para pesquisa, essa história toda. E eu fazia assim, eu me oferecia para dar uma fala, aí fazia uma fala, aí eles me levavam, pagavam o ônibus, eu ficava dormindo no sindicato ou na igreja, né, na casa do padre, tá? Então eu realizava. E eu me lembro que você vê, Leonardo, que é uma coisa, eu acho que isso aí eu já falei muito em sala de aula. A história, eu chego numa reunião da SEBS, que era aqui em Cascavel, para entrevistar. E eu sabia que o pessoal de Caridade estava lá, né? E aí, então, eu vou todo preparado para entrevistá-lo, né? E aí, então, eu chego, marco, né, minhas entrevistas com um dos líderes de Caridade, né? E
marco para depois da missa, para você ver as coisas como são. O meu gravador quebrou. E aí eu fiquei, durante a missa, no local lá que eu descobri que tinha um cara que entendia de alguma coisa de eletricidade, consertando o gravador. Pois ele notou que eu não tinha assistido a missa. Quando eu termino a missa, que eu me dirijo a ele, ele disse, não, o senhor está enganado, eu não tenho nada a ver com caridade, eu sou até muito amigo do proprietário de lá. O senhor está enganado, o senhor não vai, eu não vou conversar com o senhor não, porque eu não tenho nada para dizer para o senhor. E foi muito estranho, né? Porque eu tinha marcado tudo com ele depois da missa. Aí, então, tudo bem, não tivemos a entrevista. Aí eu contei isso ao Dom Aloísio, né? E aí o Dom Aloísio, no dia seguinte, né, quando abriram as atividades, né, das SEBs, né? Aí ele me apresentou. Ele disse, olha, aqui nós temos um professor da universidade, e aquela história que é um grande amigo nosso, é uma pessoa que está sempre do nosso lado, o que a gente pede a ele, ele faz. Vocês sabem, né, que tem professores e professores, eu me lembro demais dessa frase dele. Esse aí é um professor. Então, eu gostaria muito que vocês tratassem ele muito bem, ele está fazendo os trabalhos dele são sempre em benefício da gente, não sei o que lá. Aí eu continuava no meu canto, aí chegou esse mesmo cara do dia anterior, disse assim, professor, o senhor quer conversar agora? Aí eu pronto, voltei a conversar com ele. Então, só isso já denota, né, toda essa relação que nós temos de medo, né, das histórias. Então, eu estabeleci muito essa história. Para Monte Castelo, eu ia lá a Monte Castelo e eu me lembro também de situações que a gente aprendeu. Uma pessoa chegou para mim no primeiro dia, aí depois de um ano ou meio antes, sei lá, quando, que eu volto lá e disse assim, professor, agora eu quero conversar com o senhor, porque agora eu sei falar, eu aprendi a falar, porque eu agora vou na cidade, eu agora converso com o juiz, eu converso com o advogado, eu agora sei conversar com o senhor. Pode fazer aquelas perguntas tudinho que agora eu sei. E aí, para você ver que as pessoas estavam quebrando. E em Japuara foi muito interessante a minha chegada com o Pio Nogueira, né? O Pio Nogueira, ele se apaixonou por mim, tá? Ele me chamava nobre professor doutor. E ele sempre... Aí, então, teve situações... Assim, eu fiz uma entrevista com o Pio, na época da minha tese de doutorado, e uma época... Não sei se, Leonardo, acho que não, tu já tinha terminado, né? Eu levei uma turma lá para Canindé, né, para fazer aqui dentro daquela meu trabalho de campo da disciplina de movimentos sociais. E eu me lembro que aí nós fomos para Japuara, tá? Mas eu até não ligava muito, né? E aí chega um aluno para mim e diz assim, professor, tem um senhor lá em cima que sabe de tudo, mas ele diz que só conversa se o senhor falar conversar com ele. Eu conversar com ele, por quê? Aí ele disse que tem certeza que é um professor que entrevistou ele há uns 4 anos atrás. E eu achei estranho isso, né? Quando eu chego lá, disse, viu? Eu sabia que era o senhor mesmo, nobre professor doutor, eu sabia que era o senhor que trazia esses meninos para cá, para aprender, né, com a gente, né? O senhor tem mania disso, de achar que eles aprendem com a gente. E tudo era interessante, porque com os outros, né, que as pessoas estavam, os alunos ficavam espalhados, né? Era aqueles trabalhos de campo, super interessante. As pessoas diziam, quando eles faziam alguma pergunta, eles diziam, quem sabe disso é o Pio Nogueira, é o Pio Nogueira. E aí, pronto, aí por isso que eu resolvi fazer um trabalho só sobre o Pio Nogueira, né? Que era interessante que eu levei o meu livro, né? Lá, a primeira vez ele leu, né? E ele chegou para mim, eu acho um dos maiores elogios. Eu acho que de livro eu recebi um elogio do Antônio Cândido, eu achei super legal, e do Pio Nogueira. O Pio Nogueira chegou para mim e disse assim, professor, nobre professor doutor, como é que o senhor consegue contar uma coisa sem lutar e sem tirar nada? Nada que tem aqui não ocorreu. E o senhor não tirou nada, está tudo aqui. Como é que o senhor conseguiu isso? Tá? Então, é muito interessante essa leitura, né? A partir dos trabalhos. Eu uso muito a fala deles, tá? Eu relato muito a situação deles. E aí entra um outro dado que eu falo isso no livro, né? Que é muito interessante, quando eu falava do proprietário de terra, que era César Campos, se eu não me engano. César, eu tenho certeza. Eu acho que é César Campos. Ele calava, ele dizia, vamos pular, eu não quero falar disso. E era uma coisa assim, ele tinha um amor e, ao mesmo tempo, uma raiva do proprietário de terra, né? Que provocou toda aquela história, né?
mas, ao mesmo tempo, ele não queria. Ele dizia, eu não falo, não falo do César Campos, vamos por lá, vamos por lá. Então, essa relação era uma relação de submissão muito direta, né? Que eles ficavam... Então, eu vi isso em Monte Castelo, né? Vi isso na Caridade e vi isso em Canindé, no Japuara. E aí, então, meu trabalho de doutorado foi muito movimentos sociais e estrutura de poder. Eu me lembro que o meu orientador terminou não sendo o Zé de Souza Martins, né? Oficialmente, ele foi quem me deu muito, mas ele não podia, porque a história da CAPES, né, que estabelecer 5 orientandos por pessoa, e ele terminou me mudando. Eu fiquei com o Paulo Silveira, eu não sabia, o Paulo Silveira não se entendia com o Martins, e terminei não podendo voltar para o Martins, né? E eu me lembro que, quando eu ia lá conversar com o Paulo Silveira, né, que era o meu orientador, eu começava a conversar, o Paulo Silveira disse, César, vamos fazer o seguinte, eu não vou lhe orientar desse jeitão, porque você sabe muito mais do sertão do que eu. O que eu vou te dizer, César? Faz essa tese, defende essa tese, né? E foi muito interessante, porque tese é isso mesmo. Eu me lembro aquela tua dificuldade, Leonardo, de dar um ponto final, né, na tese de doutorado, uma tese super legal, mas a dificuldade... Eu só dei pontos finais na dissertação e na tese de doutorado, porque teve um outro olhar, né? Eu me lembro que na de mestrado foi a Nazaré Vanderlei, que veio aqui a Fortaleza e leu. César, tu está esperando por quê para defender isso? Isso é mais do que mestrado, vai defender isso. E eu fui. A de doutorado foi a mesma coisa, né? Eu estava no Rio, a Lígia Sigor, a Regina Novaes e até o meu nome dele era até um argentino. Eles leram e disseram, César, esse trabalho está pronto, que história tu está esperando por quem? Né? Tá entendendo? Então, pronto, aí eu fui defendi esses trabalhos, tá? E outra coisa que eu acho que é muito interessante, como às vezes a gente tem sorte até na escolha de temas, né? Eu me lembro que até as minhas pequenas briguinhas com o Jataí, né? O Jataí disse assim, César, por que é que tu só escolhe tema de ponta? Eu, Jataí, tema de ponta? Parceiro, nunca foi tema de ponta, ele virou tema de ponta. Pistoleiro, ser tema de ponta, não foi depois que ele surgiu. Então, tá entendendo? E esse meu tema tava, porque eu defendendo parceria, a Frânio defendendo sobre trabalhadores rurais e o Zé Vicente sobre da uva. E aí, pronto, aí as pessoas marcavam mesas para nós três apresentar um trabalho sobre campesinato, né, no Brasil. Tá entendendo? Então, foi muito interessante essas situações, mas eram com outras leituras, né? Por exemplo, o meu doutorado, eu li muito, né? O Thompson, né? Eu acho para mim, é um dos grandes livros, né? Aqueles Senhores e Caçadores, eu acho que é Senhores e Caçadores. Para mim, é um dos grandes livros assim que tem, né? Então, eu lia e relia e procurava Marisaura, coisa do sertão, e aí pronto, fui montando muito meu trabalho, muito por aí deixando também muito fora esses grandes teóricos. Eu dizia muito na época, eu não sabia direito, não tinha ainda muitas condições de afirmar essas coisas, mas eu dizia, não, eu quero beber da água que vai me possibilitar me aproximar do real, né? Então, eu vou deixar alguns... Não, eu acho que foi um grande erro meu do doutorado, foi não Weber. Não, praticamente o Weber não existe. Mas era naquela época que o Weber não podia fazer parte, né, dos trabalhos, né, da época. Então, era muito Marx, era muito o Gramsci, era muito Lukács, né? Essas pessoas, e literatura brasileira, né? Olha, eu li muito, né? Todas essas histórias, Marisaura, Vitor Nunes Leal, por aí vai, né? Então, eu acho que foi muito interessante, sabe, essa discussão que eu comecei a ter de entender essa realidade, né, do campo. E é interessante que aí depois vai ter o terceiro, eu vou dar uma pausazinha, tá? Que aí entra os pistoleiros, tá? E é muito interessante como os três, assim, parceria, estrutura de poder e movimentos sociais e pistolagem, eles têm uma ligação muito próxima, né, nessas três temáticas. César, voltando talvez um pouco aqui, você falou a questão da clientela, mas falou também
nessa questão de que o parceiro ele via o proprietário como protetor. E a proteção, inclusive, se deu, como você sinalizou, em vários âmbitos da vida, né? Na questão mesmo da proteção, até ligada à saúde, quando ele era o transporte, a ambulância que levava para o hospital, né, da esposa grávida, a questão da proteção, inclusive, com relação à questão da violência policial e dos conflitos, né, que ele ia lá e tirava da cadeia, você sinalizou isso. Não obstante ter essa troca aí de uma subserviência pelo controle econômico, nas relações econômicas que eles tinham, e inclusive em relações, às vezes, que não eram muito isonômicas, né? Então, mais um ponto importante aqui é que tem um evento que muda o sertão. É um evento que, quando ele chega, né, eu sempre me lembro de uma frase que ele dizia o seguinte, Josué de Clark dizia que a fome na zona da mata era uma fome endêmica e a fome do sertão era uma fome epidêmica. Que a nutrição do sertão era muito boa. Você já sinalizou, inclusive, logo no começo, você lembrando das suas idas ao sertão, lembrou ter suas memórias do sabor aí, né? Por isso que você disse que sempre gostava desses produtos. Então, assim, indo para o ponto, que é a questão da seca. Quando a seca chega, essa relação de proteção, muitas vezes, me parece que ela se quebra, né? Se torna menos lucrativo para o patrão manter a relação que ele tem com os moradores e o pessoal que faz a parceria. E aí tem o processo de migração e essa relação de proteção ela se quebra. Existindo aí uma completa alocação de todo o risco desse processo sobre o sertanejo, o parceiro, e normalmente ele se recolhe, né, o patrão se recolhe, volta para a cidade, identifica algum mecanismo e a gente vê. Então, como é que é essa questão da seca, dessas relações de poder, essas relações econômicas que existiam no sertão? Quando a seca chega, o que é que acontece? Esse dado, assim, o fenômeno seca, né? Eu acho que demarca profundamente todo o imaginário, todo o universo do campo, né? Principalmente se a gente trabalha até a seca de 80, né? Que aí 80, 81, 82. É muito interessante porque nesse momento nós temos duas situações que aí entra muito essa discussão sobre o patrimonialismo, o clientelismo, né? É o momento onde eles ampliam os seus gados, né? Quem tem algum recurso, né? O proprietário, principalmente o grande proprietário, é o momento onde ele compra o gado magro e barato, né? E amplia, né, sua pecuária nesse momento, era muito, né, nessa perspectiva. Acho que hoje mudou totalmente, tá? Mas nesse momento para o Maranhão, né? Era. E as pessoas compravam mandar para o Maranhão. Quem tinha era sítios na Serra, mandava para a Serra, né? Inclusive, eles iam muito para Baturité, né? Ali para aquela região, basicamente da região de Baturité, mas ia muito para o Maranhão. E outra era a ampliação da sua propriedade. Era o momento que eles compravam terra muito barata dos pequenos proprietários, né? Então, nesse momento, era o momento de crescimento, de consolidação desse capital deles, né? Via pecuária e via terra, né? E era interessante porque eles terminavam dominando tudo, né? No sentido na época era Monte Castelo, eram 100 moradores, só 27 entraram na luta, né? Contra o proprietário, né? Teve na época, que é um dado interessante, todos esses 3 movimentos que eu estudei foram na época da seca, né? Era um momento de saída da seca, né? Que era, por exemplo, de 71, nós tivemos em 70 uma seca, né? Aí em 71 foi um bom inverno. E aí então você teve também no Monte Castelo, de 79 até 82, e 83 foi 83, deve ter sido 83, já era um período bom.
e aí também teve um movimento. E aí, então, nesse período, esses 100 moradores de Monte Castelo e os 27 não foram, nenhum deles foi inscrito nas frentes de expansão, nas frentes de emergência, né? Como um castigo. Eu que mando, eu que digo quem é que pode ou não ser alistado nessas frentes de emergência, né? Então, esse poder aparecia muito, muito forte. Eles inviabilizaram essa entrada deles nas frentes de emergência, inviabilizaram a compra do algodão. Quem conseguiu alguma coisa foram os padres em Canidé. No outro dia, eles estavam, a pessoa que ia comprar o algodão deles em Canidé disse que não podia comprar. Então, eles ficaram sem possibilidade de vender só algodão. Então, era um domínio muito grande, né, dessas histórias. E da seca, era esse momento que eles saíam. O proprietário praticamente não tinha compromisso com eles, assim, de ficar mantendo eles nesse período de seca, né? Se eles não tinham produto, porque eles ganhavam de acordo com o produto deles, né? Então, eles tinham que... Aí saíam nessas como de flagelados, né, da seca, né? Que eram essas pessoas que andavam e que têm depoimentos assim preocupantes, né, e altamente sensíveis, de pessoas que andavam e que morriam, mulheres que foram encontradas dando de mamar, a mulher morta e o filho mamando, né? Sabe, então tinham situações assim muito fortes, né, nesse período de seca, que demarcavam profundamente esse sertão. E esse sertão começa... Eu fiquei muito impressionado porque eu tive 3 momentos, né, de ida ao sertão. Esse momento de tese de mestrado e doutorado, depois eu tive outro que foi final da década de 90, acho que foi final da década de 90, se eu não me engano, uma sobre a questão ligada a essas terras desapropriadas, né? Então, muito interessante nessa época da reforma agrária, né? Que era eu e o Amaro. O Amaro é um professor da geografia, né, que foi me orientando. E então nós fizemos um trabalho, quem coordenava nacionalmente era o Moacir. Eu já comecei a ficar muito bem impressionado com o sertão nessa época, porque os trabalhadores rurais, eles em vez de ser só esses trabalhadores que reivindicavam terra, nesse momento eles passaram a ser consumidores, eles já eram consumidores. Então, por exemplo, era uma ampliação de duas grandes lojas, né, do interior, que eram as lojas de produtos agrícolas. Eles passaram a ser consumidores desses produtos agrícolas, e outro, a questão de construção, produtos de construção. Eles passavam a ser consumidores desses produtos de construção. Então, já era um outro tipo, já começou a desaparecer essas casas de taipa, cobertas de telha, né? E então, é uma situação que é como se você tivesse, sabe, um andar dessa situação, e aí as escolas, os perímetros, não é perímetro, né? Essas áreas desapropriadas. Como é que chama? Perímetros de irrigação? Não, o de desapropriados, que foram desapropriados, assentamentos. Os assentamentos, alguns deles já tinham escola dentro dos assentamentos. Então, começou a mudar muito esse cenário nessa época. Era final de 90, era início de 2000, né? Que já era uma outra situação deles. Eles eram consumidores, então eles já consumiam, dinheiro já circulava, porque é interessante que nessas frentes de emergência, isso aí tem estudos, né, que é o momento onde circula dinheiro, né? Eles passavam a consumir com o dinheiro que eles recebiam das frentes de emergência, que era a grande saída. É como se você tivesse hoje, esse momento agora da pandemia, se você não tiver esse dinheiro, né, daí, que é dado do governo, né, você não tinha condições de sobreviver. E também, do mesmo jeito, hoje circula dinheiro, né? César, um ponto importante que você abriu também nessa sua fala anterior é exatamente essa transição no mundo rural. Pelo que você sinaliza, essa relação de parceria era hegemônica.
né, no mundo do campo. Era. E a partir dos anos 80, tem aí uma certa modernização, pode ser até considerada uma modernização até conservadora, e nessa modernização conservadora no campo, outras relações econômicas começam a existir, né? Que é a questão mesmo do trabalho assalariado no campo, e também, pelo que observa, essa questão da irrigação, a cidade ela começa a ter um outro papel, porque você, nessa relação do campo, a cidade, me parecia, pelo que você sinalizava, era mais assim, um local de residência, mas toda a economia era economia rural. É lá que se definiam as coisas, né? E a cidade era mais uma extensão desse espaço rural. E me parece que a partir aí desses anos 80, a cidade ela começa a ter uma outra dinâmica. Você sinaliza exatamente essa questão das atividades econômicas do comércio na cidade, comércio ligado a produtos agrícolas, mas um comércio ligado também à questão da construção civil, né? Já tem sistema bancário, pelo que nesse processo já começa a ter uma certa... Então, essa parte da comercialização começa a tomar de conta da cidade. Então, acho que tem essa questão da cidade e mudam as relações, né, no campo. E eu acho que talvez aí começa a ter outra centralidade dentro do Estado, né? Talvez Fortaleza, do Cariri, essa região ali de Crato, Juazeiro e Barbalha, aí tem uma dinâmica já mais urbana. Começa a mudar o mundo rural para o mundo urbano. E o mundo rural também começa a ter outras relações ligadas a essa questão da irrigação. Aí uma pergunta que eu tenho para você é a seguinte: o que persiste dessas relações digamos assim, das terras secas hoje? Tem alguma persistência dessa lógica nas próprias terras secas, ou essa lógica, digamos assim, dessas relações de poder mais hierárquicas, mais assimétricas, menos democráticas, elas persistiram em outras estruturas, na estrutura, por exemplo, da própria área irrigada, ou na própria estrutura de relações que a gente tem dentro da cidade, né? Todo o movimento social, mesmo o movimento sindical, você sinalizou que ele foi extremamente conduzido pela mão do patronato, né? Pela mão dos donos do poder. Então, isso ainda, essa incapacidade, existe ainda essa incapacidade de organização social herdada, né, por essa nossa tradição histórica, ou já houve algum movimento de ruptura nesse processo de redemocratização da sociedade brasileira a partir da nova República, a partir dessas transformações que aconteceram no aparelho de Estado do Ceará, com a mudança da característica da economia? Então, houve mudança nessas relações ou é o velho e novas roupas? Olha, eu acho que houve sim, mudanças, para mim, até muito profundas, né? A primeira foi um esvaziamento do rural, né, do campo. Né? Você pega as secas, né, de 80, 81, 82, foi o grande momento de migração para Fortaleza. Migrou para Fortaleza, migrou para a periferia das cidades pequenas e médias, né? Então, nós vamos começar a perceber cinturões de favelas nessas cidades, principalmente Quixeramobim, era claramente definida como um cinturão de favelas mesmo, né? Então, eram pessoas que saíam da fazenda, né, das propriedades, eles não tinham lugar. É claro que o momento era um momento de passagem para Fortaleza, foi esse momento de crescimento de Fortaleza totalmente, né, com relação à construção de favelas aqui em Fortaleza, foi esse período aí. Teve um outro dado que eu acho que é muito, para mim, preocupante, eu posso até fazer uma análise errada, mas eu não concordo com a política agrícola do Tasso Gereissati. Para mim, para mim, Estado ele tem que ter o lado social também, de proteção. O Tasso ele governou Fortaleza, o Ceará, como uma empresa. Então, o que dava lucro ficava, o que não dava lucro tinha que sair. E ele fez toda aquela avaliação de que era muito mais lucrativo o turismo, né? Então, ele totalmente esvaziou o lado rural. As pessoas não moravam no campo, porque era um momento onde
não era lucrativo. Então, era muito mais lucrativo, em vez de plantar algodão, você comprar o algodão. Era muito mais lucrativo você comprar feijão e arroz de outro lugar do que você produzir esses produtos. E as pessoas vieram para Fortaleza porque não tinha emprego na área rural. E eu acho que isso terminou ficando uma situação muito delicada, né? A prova é essa que esses institutos, né, esses organismos agrícolas, quase todos eles desapareceram, né? A cepa, principalmente, desaparece porque não tem mais lugar. Eu acho que o INCRA, eu acho que foi o EMATES, eu não sei se continua, né? Mas então, principalmente a cepa, EPASSE, essas coisas desapareceram. Né? Então, para mim, eu acho que foi assim, uma lógica totalmente empresarial de trabalhar o Estado. E eu acho que todo mundo sabe, né, que toda a agricultura no mundo inteiro é subsidiada. Né? Na França, Alemanha, todos os países e Estados Unidos são totalmente subsidiados à agricultura. E aquele cortou essa história porque não era lucrativo. Então, eu acho que teve um grande problema dessa migração para cá. Então, a primeira grande ruptura foi nesse sentido. As pessoas começaram a ser pobres nas grandes cidades, né? Que é interessante, eu me lembro que pesquisas que a gente fazia nas favelas, as pessoas falavam muito isso. É diferente o campo, a cidade do campo. No campo a gente não passa fome, eles diziam assim. Lá a gente encontra alguma maneira da gente comer. Aqui não. Aqui falta comida mesmo, né? Então, mesmo que começa a aparecer também fome no campo, né? Dessas favelas que passam a ter muito essa característica das cidades. A outra, para mim, César, antes de tu passar para o ponto 2, César, antes de passar para o ponto 2, só você poderia só fazer um comentário sobre a questão do projeto São José? Leonardo, eu conheço tão pouco. Muito pouco que eu conheço. Porque, de certa maneira, também houve, né, uma série de dinâmicas com esse projeto São José, né? Eu fiquei pensando enquanto você falava, mas, enfim, pode passar para o segundo ponto. Não, porque aí o outro que eu acho, que entrando no político, para mim eu acho que houve mudanças políticas muito fortes, né? Primeiro, a própria valorização dos sindicatos rurais e a questão do projeto de reforma agrária até do Sarney, né? Que foi um projeto muito interessante com relação a essa questão das desapropriações. Foram criadas as comissões agrárias, né? Umas comissões agrárias que eram, de certa forma, muito bem montadas. Eu me lembro que era eu e o Raimundo Holanda, representante da universidade, nessa comissão agrária. E o Raimundo Holanda nunca podia ir, aí praticamente eu fiquei indo a todas as reuniões, né, dessa comissão. E era interessante que era eu e o né, Torres, Torres, é um proprietário de terra aí. Torres de Melo. Torres de Melo. O Torres de Melo. E ele estava lá na comissão. E quando a gente fazia a avaliação, né, era o Edson, que na época era o presidente do INCRA, o diretor do INCRA, né? E eu me lembro que quando a gente começava a discutir as propriedades que deveriam ser desapropriadas, né? Por exemplo, essa propriedade de caridade, né? Carneiro, eu conhecia. Quando eles apresentaram lá, era assim, eles entregavam o lado seco para o INCRA e o lado molhado eles ficavam deles, né? E eu comecei a reclamar disso, né? E aí o Torres de Melo se vira um dia para mim e disse assim: você é interessante, você tem essa sua carinha muito bonitinha, mas nunca é a favor dos proprietários de terra. Você só é a favor dos trabalhadores rurais. Eu disse: eu sou só a favor dos trabalhadores rurais, a não ser que seja terra ruim. Terra ruim vocês podem ficar para vocês. E ele ficava puto, né? Mas eu acho que estava havendo uma mudança. Estava havendo uma mudança por causa desse peso político e passou a ter o INCRA entrando nessa questão das desapropriações, e ocorreram, né, muitas desapropriações, que até eu estou interessado em ver
aquelas grandes propriedades que tinha lá em Quixeramobim, onde é que elas entram, né? Porque será que elas desapareceram, mas não deu para entender pegando só a estrutura agrária, tá? Mas eram propriedades de terra que ficavam muito, para mim, teve um dado político, as vitórias que os trabalhadores tiveram, até aí entra o MST, com essa questão dos acampamentos, né? E aí, então, eu acho que teve uma mudança política, tá? E eu acho que é como se, agora, em Quixeramobim, eu não sei se foi a mesma realidade que o Leonardo pegou, aí ele pegou em Sobral, não sei, mas era uma simbiose muito grande, assim, o sindicato ligado à COGÉ, né? Então, o presidente do sindicato, nós entrevistamos lá dentro da COGÉ, então, eles tinham uma relação que eu acho que é uma mudança política mesmo, sabe, dessas situações. E eu acho que o proprietário, de certa forma, perdendo um pouco esse lado, que é uma situação interessante, Assis. Eu não sei se eu estou confundindo muito, está misturando muito, mas é com relação para a questão das eleições, né? Por exemplo, antes, eu entrevistei proprietários de terra em 82, eles já reclamando dessa história. Eu me lembro de uma frase até que eu coloco no livro, né, o proprietário de terra dizendo que já não encontra mais pessoas como antigamente, né? Ele disse que não precisava nem abrir a urna, ele já sabia quantos votos ele teria naquela urna. Hoje não, hoje a gente não pode mais nem confiar nesses trabalhadores. Mas não pode confiar porque eles começam a ter uma certa independência. Você passa a ter que trabalhar esse voto. E outro é que não é mais os moradores. Você tinha essas propriedades imensas, onde você tinha 100 moradores, 50 moradores. Hoje você não tem mais nenhuma propriedade dessa. Você tem, agora pode ter um assalariado que não mora dentro da propriedade, a não ser que seja uma vila. Tem até eu orientei uma tese que é daquele que é sobre a Canhotinho, né, que é dos Macedos, né, em Quixeramobim, ainda tem, mas tem muito outra relação. Eles são assalariados e residentes lá, né? Então você não tem mais essa relação de morada, de parceiro morador, né? A parceria, pelo que eu notei, eu acho que desapareceu. Não existe mais, tá? Então é muito interessante. A morada também não tem mais. Então, por exemplo, as pessoas, a prova é que eu encontrei muito desses casos nesse período, né, de 76 até 85, se eles conseguiam que o morador saísse, eles derrubavam imediatamente a casa. E a gente via muito casa no chão, né? Eles destruíam aquela casa para dizer, olha, ninguém mais mora aqui. Então, eu acho que essas situações têm uma mudança muito grande, né? Hoje, em Quixeramobim, eu ouvi um depoimento muito interessante de um pequeno, né, produtor de leite, né? Ele dizendo que com a seca eles perceberam que antes eles tinham 100 cabeças de gado. Hoje eles têm 20 e eles têm a mesma produção de leite. Então, por exemplo, eles dizem que não precisam mais da água para 100 cabeças de gado, eles só precisam para 20. E esses 20 dão o mesmo lucro dos de 100. Então, eu acho que houve uma mudança muito interessante, né, nessas situações. Não é igual como você vai encontrar na Europa. Eu me lembro de um trabalho lá que eu fiz lá na França, eu ficava muito impressionado que era a propriedade, ela era o homem, a mulher e um filho, né? Ou às vezes era até uma filha. Eles três trabalhavam muito, né? Acordavam 4 horas da manhã para fazer o ordenhamento da vaca, mas um filho fazia agronomia em Paris ou em outra cidade, a filha estava estudando não sei o quê, né? E ele me chamaram um dia para tomar vinho na casa deles, né? Quando eu cheguei lá, era aquele ritual que você encontra nas famílias de classe média, né, da França. Então, esse padrão nós não temos ainda, né? Mas eu acho que nós já estamos encontrando algumas situações um pouco próximas disso, né? Nessa viagem para Quixeramobim, nós fomos entrevistar um proprietário de terra. Quando nós chegamos lá, a gente ficou até achando que não era a casa dele, porque era uma casa tão grande, e era a casa dele, né? E ele fazendo todo esse tipo de tratamento, né? Que eu estou dizendo aqui, é claro, não era vinho, mas era um café, era um queijo de coalho, era um bolo,
situações muito diferenciadas que a gente tinha encontrado, né, da década de 70, de 80, né? Os sindicatos mudaram também. Nós vamos ter pessoas que eram de sindicatos, e hoje até em função de grupos, né, desses governos petistas, né, que, de certa forma, essas pessoas agora estão vinculadas. Por exemplo, eu trabalhei muito com o Amorim. O Amorim, que era, na época, ele era presidente do sindicato de Tauá. Eu até fiz muito a campanha dele para deputado federal. E hoje ele foi, né, subsecretário, né, de Agricultura, né? Hoje ele está trabalhando na FUNSEMI, alguma coisa. Eu me encontrei com ele numa dessas reuniões. E ele todo... A Bonito se lembra ainda de mim? Eu me lembro, professor. Né? E está lá, ele é hoje assessor do governo numa dessas instituições. E deve ter outras pessoas, né? Eu acho que houve uma mudança muito grande. As SEBs, elas perderam muito o poder que tinha naquela época. A igreja era a grande portadora de voz deles, né? E a igreja, inclusive, diz muito isso. Eu me lembro conversando com o Manfredo, com o padre Bernardo, né? Eles diziam que achava que estava sendo desvirtuada alguma coisa. Eles não podiam fazer de SEBs partidos políticos, né? E eu acho que terminou deixando de lado algumas situações, mas eu acho que o sertão mudou muito, né, nessa transição. Eu acho que aí nós estamos trabalhando com menos trabalhadores, né, o menos mão de obra nas propriedades. As propriedades hoje... Vamos falar um pouco dessa bacia leiteira lá de Quixeramobim, de Milhã. É mais ou menos quase esse esquema lá da França, né? É o dono, a mulher, aí eles sempre têm um pouquinho mais de pessoas que trabalham com gado, né? Mas mesmo assim são pequenos, né? Você vai ter distribuição de pequenos pecuaristas, né? Esse dado de Quixeramobim, que eu achei interessantíssimo, né? Essas grandes empresas, elas não têm gado, né? Quem tem gado são os pequenos. Eu achei isso super interessante, porque pode possibilitar uma situação diferenciada, né? Muito grande, né? Não é que não tenha pobreza, mas eu acho que hoje nós vamos encontrar... Nós entrevistamos em irrigantes, lá em Morada Nova, que ele já fez esses cursos técnicos e era casado com a advogada. Morava em Morada Nova e era o irrigante, né? E todo de carrinho, né? De blusa Apollo, né? Coisas assim que você não via antigamente, né? Mas, César, então você finaliza. Leonardo quer fazer uma pergunta. Eu ia fazer. Uma questão específica. Em todas as suas pesquisas, pelo que eu pude perceber, a dimensão das relações interpessoais é muito importante para a compreensão da estrutura de poder e de dominação. E as questões da honra e da lealdade, o tema da honra e da lealdade, eles são muito importantes. Como é que nessas mudanças de uma configuração parceiro, morador, proprietário, quase que uma simbiose, nessa dupla submissão, como você relatou, como é que muda isso em termos de honra, lealdade e violência? Eita, Olha, então, primeiro, Leonardo, eu acho que é até interessante, viu, a gente poder fazer até um estudo sobre realmente o desaparecimento total de morador, tá? Me parece que essa categoria, na época de 70, né, que eu inicio, na década de 80, eu ainda pego assim uma propriedade que tem um morador, né? Normalmente é o que faz até a função um pouco de gerente daquela propriedade. Eu acho que hoje, eu não sei se tiver 1, 2, alguma coisa assim muito, muito, muito pequena, né? Então, eu acho que nesse sentido é interessante, porque essas categorias de honra e lealdade eu vou ver lá nos pistoleiros, né? Porque na relação com os proprietários é uma coisa hoje muito distante. Eles não têm mais aquela relação quase que familiar que eles tinham, né?
os moradores da propriedade do meu pai, eles eram praticamente amigos, né? A gente, aquela relação que se fala, né, que o Antônio Cândido, né, a Maria Silvia de Carvalho Franco, trabalho que eu acho 2 livros importantíssimos, né, para a gente entender esse momento atual dessas mudanças, né? Era isso mesmo. Os nossos amigos eram os filhos dos moradores, né? Mesmo que eu sempre, engraçado, eu dizia muito isso para a mamãe, eu não vou brincar mais com o Antônio, porque que história é essa? Ele é que tem que sempre puxar o meu cavalo, eu não vou querer que ele agora suba e eu vou puxar o cavalo dele. E a mamãe dizia, César, não pode, ele é assim mesmo, ele gosta de puxar o cavalo que você anda. E eu dizia, mas por que a gente não pode ser igual? E não éramos iguais, né? Tinha sempre a diferença com relação a essas relações pessoais. E aí, então, nesse sentido, tinha uma honra muito grande, né? Eu tenho certeza que aqueles ali estavam a fim de defender o meu pai pela ingratidão, por uma questão de honra, pela essa categoria lealdade, né? Que é outra situação, Leonardo, que eu continuo achando, como o campo a gente constrói essas categorias, né? Eu estava me lembrando de como algumas categorias, essa categoria lealdade, eu entendi quando eu fui a campo. E não é aquela lealdade a pessoa dizer que era leal ao outro, não. Não é no leal até de uma certa dependência, de saber que aquele ali lhe protege, né? Saber que se você não aceitar aquela situação, é uma situação de submissão, você deixa de ser leal a ele, né? Então, são outras construções que vão aparecendo dessas categorias. Honra também é a mesma situação, né? De como a história passa a ser, como é que o outro lhe vê, né? E eu sou honrado por causa disso. Isso aí, para mim, o texto do Bourdieu é o melhor texto que eu vejo sobre honra, né? Que é muito isso. Você pode também se sentir desonrado, né? Porque você faz determinadas atitudes que você sente desonrado. E no campo você vai perceber muito isso. Porque eu percebi, quando eu estava trabalhando parceiro, os pistoleiros, a discussão de que para eles é melhor matar do que roubar. Roubar desonra. Matar não necessariamente desonra. Então, é uma situação riquíssima, né? Para a gente poder entender essa questão de honra, de lealdade, né? A partir dessas situações que você vai encontrar muito forte, que é o lado que eu aprendi também, outra situação, de que nós não temos essa situação muito branco e preto, né, nas relações sociais. Você tem uma relação meio, eu digo muito que é uma relação cinza, né? Porque você não tem o tradicional e o moderno, assim. Você tem coisas que são misturadas, é o tradicional e o moderno ainda, né? Que você termina mantendo nessas situações. Por exemplo, eu acho que pode ser, não tenho ainda elementos para dizer isso, mas provavelmente essas relações como é que chama? Eu estou com a cabeça agora voltada para parceria, mas não é não. De participação. De participação pode ir quebrando essas situações, né? De você ver que as pessoas estão exigindo hoje participar, né? As pessoas vão ter que respeitar. Por exemplo, a CAGES, para mim, é um exemplo muito forte disso, né? De que trabalhar com essa categoria de participação e, nesse sentido, faz com que ela se legitime, né, nas reuniões. E aí depende muito da capacidade das pessoas, né, dos seus técnicos, né, de ter essa discussão de participação. Eu fiquei muito bem impressionado com uma técnica, né, eu acho que é vice-técnica, lá de Quixeramobim, não sei, não estou me esquecendo o nome dela, Nadine, não, sei lá. Que ela tem todo o capital, né, para possibilitar essa discussão de parceria, né, de participação, tá? É muito interessante. Uma coisa também, Assis, né, que eu estou me lembrando, é que esses 3 conflitos que eu estudei, 2 deles têm uma relação direta com água e 2 deles têm uma relação direta com açude, né? Por exemplo, o movimento de Japuara surgiu da proibição do proprietário, do novo proprietário, de proibir que pesque e que deixe os animais de pequeno porte beber água lá. Então começou toda a luta. O de Canidé, da fazenda Carneiro, também foi
com a proibição de uso do açude, né? E para você ver que chegava ao ponto deles mandarem arrombar o açude para eles não terem direito à água ali, né? Então, é muito interessante como essas situações de água elas vão praticamente redefinir, né? Umas situações, né, que tem, eu acho que essa água chegando, a possibilidade de irrigação, né, de ter outros tipos de uso, né, com a água, né, a questão de piscicultura, eu acho que vai dar uma situação muito interessante. Não sei se vai haver uma volta, porque hoje, né, se na época que eu pesquisava em 70, você falava de 80% da área era rural e 20% era urbano, hoje, no mínimo, é o oposto, né? César, uma questão aqui que você levanta é exatamente essa modernização capitalista, né, dos sertões. E nessa modernização capitalista, você sinaliza que isso que o Leonardo levantou, esses mecanismos de lealdade, honra, que tem a ver com uma certa reciprocidade, né, entre os agentes. Eu acho que me remete um pouco a isso, não sei. Uma coisa que eu estou observando, e você falou também, é que e hoje a gente cita muito como exemplo essa questão da própria cadeia produtiva do leite aqui, né? Então, você tem pequenos proprietários de fazendas com poucas reses, e você tem, muitas vezes, uma empresa de beneficiamento do leite que ela controla praticamente toda aquela região em termos de compras de leite, e compra o leite e processa esse leite. Se aquele indivíduo não vendeu leite para aquela única empresa, né, eu não vou usar o termo econômico correto, né, que é oligopsônico, né, mas é mais até uma espécie de monopólio, né, é até um monopólio da compra, né. Então, isso, de certa forma, apesar de agora a relação ser capitalista, talvez tenha outra relação também de poder, né? Poder econômico, submetendo um pouco isso. Então, será que reedita, em alguma forma, remete e reedita essas relações de reciprocidade assimétricas, né? Que a lealdade e essas outras formas existiam anteriormente? Será que essas relações capitalistas, de certa forma, reconstrói isso? Isso é uma primeira pergunta que tem a ver com a segunda pergunta que eu vou fazer, mas que elas duas estão germinadas, que é a questão de uma democratização do espaço da sociedade civil, que você sinaliza, os sindicatos talvez tendo uma autonomia maior, a partir da mediação inicialmente feita pela igreja, e depois disso, com os movimentos políticos mais de esquerda, inclusive, que você sinalizou, que deram uma certa maior autonomia ao aparelho aos movimentos sociais. Você sinalizou também que hoje a sociedade demanda maior participação no espaço público, essa questão da própria COGE como sendo um espaço na alocação de água, em outros espaços, de democratização desse espaço. Como é que você vê, talvez, assim, as relações econômicas tentando, talvez, reeditar, por conta de sua assimetria, relações que outrora existiam, mas talvez de nova forma, mas ela se contrai e fica mais econômica e a dimensão política dela não tem mais, ou ainda tem uma dimensão política, porque antes, no passado, político, ideológico e o econômico estavam todos eles colapsados, né? Agora, a sociedade se complexifica e a gente tem essas dimensões de forma mais autônoma, apesar de autonomia não é independência ou não, né? E esse é o ponto. E até que ponto isso compromete compromete essa democratização do espaço público, ou essa democratização do espaço público é uma espécie de antídoto para que essa dominação econômica ela não incorpore todas as dimensões da vida. Essa é uma... É interessantíssimo. Até é bom porque volta um pouco para a pergunta do Leonardo, né? Com relação a essa categoria de lealdade, né? Eu acho que esse compromisso econômico, né, que passa a ser
podendo ser, entre aspas, colocado no mesmo pé que nós trabalhávamos, né, na década de 60, 70, essa categoria de lealdade, né? Que é interessante, esses oligopólios, eles terminam exigindo lealdade, né? Provavelmente todos esses pequenos pecuaristas, né, eles passam a ter a obrigação de ter uma lealdade, né? Porque senão você corta o laço, né? E aí termina inviabilizando. Imagina um dia que um desses empresários se negar a comprar o leite de um proprietário, de um pecuarista, do pequeno. É um caos, né? Ele dizer, não, aquele ali brigou pelo preço, nós vamos passar uma semana sem comprar o leite dele, né? Então, são situações que terminam tendo algum outro ente, né, que faz a mediação, né, intermedia, né, eu acho que o nome é esse, intermedia essa relação, né? E eu acho que é interessante isso, né, de como passa por uma estrutura do Estado, o Estado passa a estar presente lá, né, via outras instituições, mas é como se não fosse possível mais a gente ficar sem a ordem, né? Que é um dado, né, na sociologia, mesmo com todas as críticas, né, que a gente faz ao Augusto Conte, né? Ele tinha uma coisa que era interessante, que é se você não tem esse ordenamento, você não pode estudar, né? Não pode compreender, né, Leonardo? É como se você tivesse que ter uma sequência de determinados ações, né? Eu estou me lembrando de você falando, e realmente assim, esse espaço público ele passa a ser ordenado de uma forma diferente, né? Pode ser mais democrático, né? Eu acho que a situação dos serviços, né, chegando ao interior, né? Então você vai ter via essas situações desses comércios, né? Das dos produtos César, você caiu. Oi, César. César? Alô? Oi, César. Você caiu novamente. Alô, César? Diga. Aqui é o A6. É porque você caiu novamente. Você teria que sair e entrar novamente. Ah, foi? Foi. Eita, eu vou tentar. Mas na mesma conta, viu? Tá nessa última, tá? Que eu estou deixando gravando aqui, aí depois eu corto. Vai ficar mais fácil. Tá bom. Tá certo. Tá bom. Oi, Léo. O César caiu. O César caiu também. Ah, tá certo. Aí eu estou deixando dessa vez gravar, e talvez fique mais forte, faça a gente cortar, e o César voltou, ou saiu. Eu, inclusive, estou usando o meu celular porque o notebook travou, foi um negócio estranho. Bom demais. Acho que tá bom, acho que estamos caminhando bem. Pronto, César. César, desculpa, ele caiu novamente. Só que agora
Pronto, beleza. Aí a gente vai fazer a mesma estratégia. Dessa vez eu deixei gravando, está sendo gravado agora, aí depois a gente corta essa parte. Né? Então, assim, talvez eu possa. Talvez eu possa refazer um pouco a pergunta, e aí, ou então, Leonardo. Assis, desculpa, Assis, bem rapidinho. César, tem um problema técnico com a luz. Acima da tua cabeça tem uma luz que está dificultando enxergar. Eu tive que mudar porque para carregar. Entendi. Assim ficou Melhorou. bom. Muito. Melhorou. Agora está ótimo. Sim. Ficou bom. César, eu vou refazer um pouco a pergunta, e aí você já... Aí você volta. Que eu acho que eu tenho primeiro mais 2 perguntas, eu já sei que já está chegando perto do meio-dia, né? E está na hora de a gente já... Para você ver que a conversa foi boa, né? Foi boa. Talvez até faça outra depois, né? Mas deixa eu lhe dizer, então, voltando à questão, você estava... então, eu vou fazer enquanto que eu estou fazendo a pergunta de novo aqui, certo? Então, César, uma pergunta que eu teria é essa questão da modernização, né? Houve a modernização capitalista, mudou-se aí talvez essas relações de reciprocidade entre os agentes. A gente tem aí esse exemplo aí que você citou do leite como sendo importante. Você tem uma grande empresa e tem várias empresas, vários produtores menor porte vendendo para ele. Então, a questão muda a relação de reciprocidade, aquela questão de lealdade e outras relações que pré-existiam, mais no campo cultural, mas com repercussões no campo econômico, passam a existir, né? E antes aquele espaço que era colapsado, poder político, o poder econômico e até o poder ideológico, porque sempre o padre era, de certa forma, amigo do dono da terra, assim quanto a literatura e a vida. Será que isso agora a gente tem uma sociedade mais complexa, né, com diferentes arenas ou diferentes espaços de relação que recriam as relações? Como é que fica isso agora nessa modernização e a questão do próprio avanço, talvez, na sociedade civil de espaço de democratização do espaço público e da própria sociedade civil com o processo de participação? Essa era uma questão, né? E aí depois eu acho que eu tenho mais uma, por conta de nós estarmos já há bastante tempo, mas essa seria uma penúltima pergunta, pelo menos de minha parte, depois o Leonardo aí pode formular mais alguma coisa. Tá certo. Eu achei super interessante essa entrada dessa categoria lealdade nesse contexto da modernização. Até interessante, como eu estava dizendo, que é bom porque a gente volta para essa pergunta do Leonardo sobre lealdade, né? E que realmente eu antes, Leonardo, eu só estava vendo lealdade dentro daquela categoria dos pistoleiros. E é interessante que não, né? É uma categoria genérica, né, para nossas relações sociais. E eu acho que essa categoria da lealdade ela vai aparecer em várias dimensões, né? A lealdade no cotidiano mesmo das pessoas, né? E aí, nesse sentido, podemos transferir, como o Assis já fez, essas colocações no plano econômico, né? Uma lealdade que passa a fazer parte do plano econômico, né? Aí entra muito a questão de quem você compra aqueles produtos, né? Então você começa a comprar um produto de pessoas que vão ter que ter alguma lealdade para incluir sobreviver, né? Mas é interessante que é uma lealdade muito no plano da economia mesmo, né? E eu achei interessante ver que isso tudo, para mim, eu acho que está ligado à questão da democratização dos espaços públicos e à discussão da complexidade. Eu acho que essas duas situações a gente está vivenciando muito elas, né? Por exemplo, essa discussão do espaço público, hoje as pessoas têm a discussão sobre cidadania,
é muito interessante o direito, como as pessoas passam a ter mais direito. Elas têm consciência hoje que elas têm mais direito do que antes. Antes era totalmente o direito, era eu sobreviver ligado a um clientelismo do proprietário de terra. Hoje, eu acho que não. Hoje, por exemplo, as pessoas percebem que podem ter direito a ter direito, né? Uma frase da Hannah Arendt, que eu acho ótimo, né? Passa a ter direito a ter direito. E eu acho que isso as pessoas começam a perceber. Que não podem ser explorados demais, né? Que tem direito a sobreviver, que tem direito à saúde, que tem direito à educação. Então, esse direito a ter direito, eu acho que hoje me parece que é bem presente, né? Não é que hoje nós estamos vivendo num mar cor-de-rosa, não. Mas eu acho que essas situações elas já são muito mais claras, né? Elas percebem que têm direito, né? A determinadas situações que passam muito pelo plano econômico. E aí o espaço público que se complexifica, né? Eu fico muito impressionado com esse cenário hoje que nós temos das cidades, do campo, né? Eu ficava, por exemplo, eu estava citando uma sorveteria, né? Hoje você tem várias sorveterias, você tem vários restaurantes, você tem um padrão de economia muito mais amplificado, né? Questão de comércio, né? De quase tudo você vai ter uma presença, né, deles, e antes não tinha. Eu fico muito impressionado, eu já falei isso, né, uma vez, que era assim, quando a gente ia a campo, né, imagina 76, 77, quando a gente pegava uma mercearia que tinha presuntada e uma lata de sardinha e um pão dormido, né, o pão de ontem, pronto, a gente se dava por satisfeito. Hoje não, você tem lugares onde você pode, em Quixeramobim, você pode comer comida francesa, japonesa e o que você imaginar você tem em Quixeramobim. Então, acho que essa complexidade das relações, eu acho que vão dando uma nova dimensão positiva. Eu vejo muito isso no sentido de que as pessoas hoje passam a saber que têm direito. Pode haver ainda a exploração, pode haver pobreza, eu não estou dizendo que essas coisas foram superadas, mas é como se apontasse já para possíveis superação disso, né? A questão da eleição é um dado muito claro, né, dessa história. Por exemplo, o voto passar a ser trabalhado, ele tem que ser trabalhado hoje, o voto, não é uma Caiu, César. Tá ruim, né? Acho que às vezes a gente tem que encerrar. Opa. Tá sem som. Pronto, Léo, só um instante. Você tá sem som. Você tem que tirar aí. Pronto. Eu acho que é o horário, assim. Pode ser. Aí, congestionou, a banda congestionou, eu acho. Acho que nesse caso aqui, o que é que você acha que a gente faz? Como é que a gente faria? A gente poderia sugerir para o César, como ele tem muito a dizer ainda, a gente poderia sugerir que a gente fizesse mais um encontro. Marcar com ele outro dia, né? Mais uns 40 minutos, eu acho, de encerramento. Vou ligar. Eu acho que ficaria bem legal. Dele, né? Depois a gente ver a edição. Vou falar com ele aqui agora. Aí depois faria a edição. Eu acho que ele topa, porque até ele descansa, pensa um pouco, volta pensando já numa finalização. Eu vou ligar aqui para ele. Ver o que é que ele acha. Acho que eu vou terminar esse aqui, porque... Oi, César. Alô. Caímos novamente. César, o que é que você acha de a gente marcar um outro dia para fazer essa conclusão? Podemos fazer isso. Né? Aí a gente pega, porque aí eu acho que tem essa questão mesmo da democratização do processo de participação e tem a questão mesmo até de outras dimensões ainda, que a gente nem explorou ainda, por exemplo, a questão da cidade e a questão da mulher, que eu ainda vou
Vou trazer essas. Talvez pelo menos. Né? Podemos fazer assim? Para mim, tudo bem. Tudo bem. Porque eu estou achando que está caindo direto, deve ser algum problema na internet. É bem capaz. Por exemplo, eu nunca tinha visto assim. Não. Tudo bem. Vocês podem marcar. Tá bom. Esse horário de manhã, 10 horas, é ótimo. Qualquer dia. Tá bom. Só sexta-feira. Não, sexta é a nossa reunião. Porque a gente vai. Você vai ter até a da FUNCAP, que eu vou até convidar vocês. Depois eu mando o link. Então, vai ser só na outra, só sexta-feira, né, que a gente tem problema. O restante pode marcar. Tá ótimo. Então vamos marcar para concluir. Obrigadão, Foi César. ótimo. Um abraço. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, ele topou. A gente faz isso. A Tá gente bom. marca ele depois para a gente poder concluir. Tá bom? Tranquilo. Beleza, Tá, mas tá bom demais. legal, viu? Tá muito legal. Tá bom demais. Beleza. Abração. Valeu. Vou parar aqui, eu não sei se quando para, nós dois somos expulsos. Aí não, deixa eu ver.